tudo começa com todos em pânico, com a Malu passando mal e a Cecília que está ali, olha, presenciando tudo, e o Miguel aplica um remédio nela e depois ele abraça ela e pede para que ela respire e se acalme. E os enfermeiros saem, chamam a Cecília para sair também. E ela não quer sair e diz que é a mãe dela e quer ficar ali, mas os enfermeiros conseguem levá-la e o Miguel, que se passará pelo Dr. Pablo, como já expliquei aqui em outros vídeos, consegue acalmar a Malu. Logo em seguida, ele dá uma conferida nos aparelhos, chama ela e a Malu então acorda e pergunta onde está e se já operaram ela. O Miguel responde que sim, que ela já foi operada e já acordou, mas vale lembrar que a Malu nem sonha que quem operou ela foi o Miguel, só que ela desconfia da voz e pergunta, e essa voz? E ela pergunta novamente, e essa voz? E se é o João Miguel? Ele então fica calado e a Malu pergunta se é você, o João Miguel. Mas o Miguel não responde nada porque ele sabe muito bem que se ele fizer isso, ela, a Malu, não vai reagir bem e nem muito menos vai querer ele ali perto dela. Então é aí onde nasce o Dr. Pablo Cisneiro. Mas vocês vão entender isso mais adiante, porque nesse momento a Ana Bruxa, que está com a molesta e com a grenguena nos coros, ela diz que o João Miguel já descobriu todo o jogo dela e que agora é tarde, porque os outros também vão saber de tudo. Ela ainda diz que por esse motivo ela não vai mais poder torturar a palhaça da Malu e que agora também não vão mais querer que ela trabalhe naquela casa como cuidadora da ceguinha. Então ela ali manifestada, o telefone toca e ela acredita que pode ser o João Miguel que ligou porque deve ter se arrependido de ter tratado ela daquela forma e corre para atender. E ao atender ela diz, alô, João Miguel? O Amador então diz que é sim, é o João Miguel, só que na versão diabólica e sorri. E a Ana Bruxa diz ao Amador que não tem tempo para bobagens dele. O Amador então fala que parece que alguém ali não está de bom humor hoje e diz que quer falar com ela. E a Ana Bruxa fala que não e desliga na cara dele. Depois ela ainda manifestada fica ali, olha, de um lado para o outro e diz que mesmo que ele, o João Miguel, chute ela 1000 vezes, então 1000 vezes ela vai tentar fazer com que ele acredite nela. Depois a Ana Bruxa para como quem teve uma ideia e fica pensando. E a cena volta nesse momento para Malu e o João Miguel, que estão no hospital, e ela fala que essa voz é do João Miguel e que isso ela sabe porque pode sentir. E a Malu diz algumas vezes que é ele sim, que é ele sim. E ele, o Miguel, não fala nada e fica ali só olhando para sua amada. Já a Ana Bruxa vai até a casa do João Miguel e já vai emburacando tudo e dá de cara com a Ofélia e a Rosa. E a Ofélia pergunta, você outra vez? Ana Bruxa vai direto ao assunto e diz que veio ali ver o João Miguel e que ligou várias vezes para o hospital e disseram que ele não estava. E nem muito menos ele atende o telefone. E que por esse motivo ela imaginou que ele poderia estar ali, por isso que ela veio. Ofélia e a Rosa ficam ali, olha, raivosa com esse atrevimento da Ana Bruxa, e a Ofélia responde que antes ela se contia porque o Miguel achava que ela era a amiguinha da Malu. Só que felizmente ele já se deu de conta do tipo de gente que você é e que ele mesmo já tirou a venda de seus olhos e que agora ele vê claramente quem você, Ana Bruxa, é. A Ofélia ainda diz que o João Miguel deixou de acreditar nela por completo e que agora nada impede que ela venha lhe expulsar novamente dali a pontapés. Depois a cena volta para Malu e o Miguel e a Malu pede para que ele responda porque ela sabe muito bem que é ele, o João Miguel, só que o João Miguel fica ali, olha, doidinho para revelar que é ele mesmo, só que quando ele se caqueia para falar, a Malu pergunta se ele voltou e como que ele pôde voltar e para quê, depois de todo o mal que ele fez a ela, e deixa o Miguel totalmente abalado.
Então Miguel desiste e não revela que realmente é ele mesmo e diz que não, que só veio ali porque foi chamado porque ela sofreu um ataque convulsivo. E a Malu diz que não desface porque ela é um pouco burra, mas nem tanto, e pede para que ele não invente e que além de tudo isso, essa voz, mesmo querendo disfarçar, ela conhece muito bem. O Miguel, por sua vez, realmente tenta engrossar mais a voz e diz que não sabe do que ela está falando e pergunta a Malu se ela está confortável. A Malu diz que a única coisa que ela quer e começa a tossir. E o Miguel pede para que ela se acalme e lembre-se bem, pessoal, que a Malu não sabe que realmente é o Miguel que está ali, que por mais que ela suspeite, ela não sabe porque ninguém disse nada a ela ainda. Ele pede para que ela se acalme porque o coração dela está muito fraco e que não suportaria um ataque nesse momento. Depois ela manda ele parar e diz que quer falar tudo na cara dele para que assim ele fique logo sabendo tudo que ela pensa dele. E ao tocar nas mãos dele, algumas lembranças vêm à sua mente e depois o Miguel, arrasado, pede para que ela escute e diz que ela tem que se acalmar porque a família dela está muito preocupada com ela e eles não querem que nada de mal aconteça com ela. A Malu fala que quer ficar com eles e pergunta sobre o pai e a mãe onde eles estão. Ele diz que a senhora Velarde está lá fora angustiada e que inclusive foi ela quem informou do ataque dela e que ela está desesperada querendo saber o que foi que houve e pede para que ela, a Malu, fale com a mãe e enquanto isso ele vai procurar o pai dela e diz que daqui a pouco volta e vai saindo. Só que quando ele vai saindo, ela pede para ele esperar e pergunta se ele é um dos médicos que operou ela e ele responde que sim, que foi o quarto médico que operou ela e que os outros 3 ele já sabe que ela conhece muito bem. Ele pede licença e sai. Ao sair, o Miguel diz ao Patrício que a Malu já acordou e o Patrício fica radiante de felicidade e diz que não pode acreditar que a filha dele já está bem, viva e acordada e fica muito feliz. Depois ele diz obrigado, meu Deus. Logo em seguida, o Miguel pede para que o Patrício se sente, por favor, e ao se sentar, o Miguel diz ao Patrício que tem uma coisa. O Patrício se senta e pergunta o que é e o Miguel diz que não quer que a Malu saiba que ele é o médico que está tratando ela. O Patrício, por sua vez, não concorda e diz que não gosta de mentiras e que, além disso, ele fez coisas que ninguém se atreveu a fazer e que salvou a vida dela. O Miguel concorda, diz que sim, que está ciente disso, mas que ela não precisa saber que é ele e que eles podem dizer que é outro médico e o assunto fica ali encerrado. O Patrício discorda totalmente e diz que isso não parece justo, que o crédito do milagre que ele realizou seja dado a outro e que não concorda de forma alguma com isso. O Miguel diz que na verdade não se trata de créditos porque isso é o que menos importa, porque nesse momento o importante é a saúde dela, a saúde e a vida dela, e que isso poderia ser afetado se ela soubesse da verdade. Já no quarto, a Cecília está ali, feliz da vida com a filha acordada e diz que ela sabia sim que ela iria acordar, ela sabia isso do fundo do coração. E coração de mãe nunca se engana. A Malu diz que quer lhe fazer uma pergunta e quer que ela lhe responda com a verdade. A Cecília diz que é claro que ela pode perguntar o que ela quiser. A Malu fala que sabe muito bem que ela nunca vai falar mentiras para ela porque ela sempre diz a verdade e a Cecília diz que sim, que isso mesmo. Então a Malu solta a bomba e pergunta se esse homem que estava ali com ela no quarto, o doutor da operação, se era o João Miguel. A Cecília, por sua vez, fica ali, perdida, sem saber o que responder, e a Malu pede para que ela fale a verdade se era ele. E a Cecília continua sem saber o que falar e a cena volta para o Patrício que está com o Miguel e ele diz ao Miguel que na verdade ela, a Malu, deve saber a verdade e que ela entenderá. O Miguel responde que sabe muito bem o que está dizendo e que nesse momento uma emoção muito forte para Malu
poderá ser fatal. O Patrício se aproxima do Miguel e diz que a filha dele ama ele e que mesmo sabendo disso ele tentou interromper esse amor e que não conseguiu. O Miguel diz ao Patrício que os ânimos da Malu estão exaltados e o Patrício fala que nada disso e que sabe muito bem o que é o melhor para sua filha e chama ele para ir ver ela e que promete que tudo vai correr bem, ele vai ver. E enquanto isso, a Ana Bruxa vem revoltada dizendo um monte de coisas e fala que a maldita da Malu se saiu bem e que se salvou essa maldita. E que para terminar tudo, o João Miguel ainda lhe despreza. E ela soca o volante do carro revoltada porque o Miguel despreza ela. E depois ela se pede calma e diz que tem que arrumar uma estratégia e diz que de uma forma ou outra, o João Miguel vai ser dela. Ao entrar no quarto, a Malu percebe e pergunta à mãe dela quem é, e o Patrício diz que é ele, se aproxima, lhe beija e diz que Deus escutou eles e permitiu que ela ficasse mais um tempo com eles ali e fala que mesmo não podendo, ele passou numa lojinha para comprar um presente para ela e dá a Malu um ursinho e ela fica muito feliz. O Patrício diz que vai colocar o ursinho dela longe para que assim ela não venha levar bronca. E a Malu diz que está muito feliz com eles ali, só que... e nem termina de falar. E a Cecília interrompe e diz que ela já vai começar outra vez com essas coisas dela. A Malu fala que eles podem até achar que é maluquice dela, mas que não é não. Então ela chama o pai dela perto dela e diz que sabe muito bem que ele vai dizer a verdade a ela. O Patrício olha um pouco assustado para o Miguel, olha para Malu e pergunta a ela o que foi que houve. A Malu então diz para ele falar a verdade se o doutor que não conhece, que também lhe operou, se era o João Miguel. O Patrício então fica sem saída e sem saber o que falar. Ele olha para o Miguel e se lembra quando ele disse que se falar a verdade poderia causar graves danos a Malu e que inclusive ela pode até morrer. A Malu então pede para que ele diga se era o João Miguel. O Patrício continua calado e a Malu diz que para ela era o João Miguel e pergunta se ela está certa que era ele. O Patrício pergunta a Malu o porquê dessa pergunta e a Malu, sem saber que o Miguel estava ali, ela declara que não quer que seja o João Miguel, mas que alguma coisa diz a ela que era ele sim. O Patrício, por sua vez, olha para o Miguel e a Malu diz que não quer continuar sofrendo e que o Miguel viajou para longe e que não quer que ele volte e pede para que ele fale a verdade se era o João Miguel. O Patrício então fala que o homem que operou ela está ali agora nesse momento com eles e a Malu cochicha com o pai e pede para que ele fale quem é, por favor, e é aí onde nasce o Pablo. A Malu diz que está esperando que ele, o pai, fale a verdade quem é essa pessoa que está ali com eles. O Patrício então diz: filha, eu quero te apresentar oficialmente o doutor Pablo Cisneiros.